Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao programa Intimidade. Já agora quero lhe convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o teu like e a compartilhar esse vídeo para que outros também possam ver. Bem, no dia de hoje estamos aqui com o nosso irmão, no caso Clemente Cambole, ele que será o nosso entrevistado no dia de hoje. Irmão, graça e paz. Graça e paz. Bem, no dia de hoje vamos apresentar para vós o programa Intimidade. Este que é um programa de pendor cristão e visa transmitir aquilo que é a vida cristã dos irmãos em Cristo. Como é que eles vivem a sua busca, a sua intimidade, a fim de que você também ali possa de alguma maneira se inspirar naquilo que tem sido a busca de nossos irmãos e que também eles também se possam inspirar de maneira que cada vez mais possamos ter uma vida em Cristo com muito mais intimidade. Bem, assim sendo, eu gostaria de que o nosso irmão Cambole pudesse falar um pouco de si antes mesmo de começarmos aquelas que são as perguntas que preparamos para o dia de hoje. Bem, a primeira pergunta, acho que já passamos no caso da apresentação, irmão Cambole, e bem, de onde é que, em que congregação o irmão Cambole adora? Graças e paz a todos que estão nos acompanhando. Bem, eu adoro na congregação da Nova Jerusalém, isso é na Igreja da Fé Apostólica. Sim, é a mesma igreja localizada no bairro Carlos mesmo. É onde prestamos culto de adoração para o nosso bom Deus. Amém, amém. E uma pergunta que também creio que muitos dos irmãos vão ficar curiosos, há quanto tempo é que o irmão aceitou Cristo? Eu aceitei Cristo já faz um período de tempo de 6 anos. 6 anos que estamos na vida cristã. Bem, eu creio que é muito tempo e ao longo desse tempo certamente houveram dificuldades e tentações, provações. Consegues me dizer qual foi a maior provação até então? Bem, responder esse tipo de pergunta é complicado, né? Porque a vida cristã, quer dizer, enquanto somos cristãos, dificuldades e problemas sempre vai nos acompanhar. Mas a maior dificuldade que eu vivenciei é quando todos os membros da família e da minha casa se encontravam doentes. Então, na minha casa eu sou o único cristão, sou o único que Deus levantou como atalaia. Neste caso, todos doentes, chegou um momento que eu tive que colocar mão na minha consciência, porque eu não tive que ficar parado. A minha reflexão era do tipo, se Deus me levantou como atalaia, então eu tenho que fazer algo. Então eu me coloquei em oração, mas foi mesmo oração durante um período de 2 meses, né? Porque a doença, quer dizer, não estava a passar, não sei o que estava a se passar com aquela crise. Acredito eu que era mesmo por questões espirituais, porque nós já tentamos diversos fármacos, já fomos também em vários hospitais e resumidamente eu tive a pensar que esse problema que estive a vivenciar na minha casa, quer dizer, mesmo a Bíblia também já prediz ou já diz sobre esses aspectos. Por exemplo, vamos ver o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela viveu com aquele problema durante 12 anos. Mas na minha casa foi por um período simplesmente de 4 meses. Então nós nos colocamos em oração, mas durante o período de oração não havia resposta por parte de Deus. Então, chegou um momento mesmo que eu duvidei, eu disse, não, Deus talvez não existe, isso é mais uma mitologia. Quer dizer, depois com algumas amizades que não contribuem para o nosso desenvolvimento espiritual, eles ficaram agitando e falando coisas que, sinceramente, eu disse, não, eu desisto. Mas algo insistia dentro de mim
dizendo não desista, permaneça em oração. Assim como a palavra vem falar que Jesus Cristo, muito antes de ir para os céus, ele disse para os seus discípulos, permaneçam em Jerusalém. Então, eu percebi que era necessário eu permanecer em oração e que no momento certo Deus iria dar resposta para o problema que eu estive a vivenciar, porque para Ele nada é impossível, até porque Ele faz o impossível possível. Fomos orando, depois a situação começou a acalmar, os medicamentos começaram a dar resultado na vida dos meus irmãos, na vida da minha mãe, e fomos superando a mesma crise. Então eu conto isso como uma experiência que eu vivi, né, da vida cristã, que foi a fase mais difícil que eu experimentei. Amém, amém. E rendemos graças porque, na verdade, o Senhor operou e vai continuar certamente operando. Bem, uma das questões que eu gosto muito de fazer aos cristãos, aos nossos irmãos em Cristo, é: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Bem, Jesus Cristo, eu até digo que não tenho nome para lhe dar. Mas Jesus Cristo, segundo aquilo que a teologia, os estudiosos nos ensinam, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, ele é o Messias prometido, aquele que na qual veio do céu, né, para o mundo, se fez de homem, se fez carne, para nos dar então a salvação. Resumidamente é isso, sim. Amém, amém, amém. E outra pergunta que de alguma maneira deriva dessa é: como a morte de Jesus salva o homem? Como é que a morte de Jesus Cristo salva o homem? Bem, conforme eu disse na primeira pergunta, que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, é o Messias prometido. Chegou um momento então que o povo de Israel, naquilo que é o processo da escravidão, quando eles estavam para sair do Egito para a terra prometida, né? Moisés, quando Deus lhe levantou para que tirasse o povo, e nós sabemos muito bem da história que Faraó não estava a aceitar libertar o povo. Entende ali onde começou o processo das 10 pragas, onde no período da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, né, onde Deus ali, ele daria liberdade para o povo de Israel, e ali é onde foi comemorado a primeira Páscoa. Isso porque muito antes da morte dos primogênitos, Deus orientou que eles tinham que matar um cordeiro, e o sangue do mesmo cordeiro eles tinham que colocar nas ombreiras da porta do povo de Israel, de maneira que o anjo da morte, quando tivesse a passar, toda a casa onde tivesse o sinal, automaticamente a morte já não bateria a porta naquele lugar. E eles eram obrigados também a comer ervas amargas, como reflexão do sofrimento que eles vivenciaram lá no Egito, porque daquele momento em diante Deus daria liberdade para o povo de Israel. Naquele momento, aquele cordeiro já estava a significar Jesus Cristo, já estava a significar a liberdade ou a salvação. Então, nesse caso, como é que o sangue de Jesus pode salvar os homens? O sangue de Jesus Cristo, ele atualmente salva os homens que aceitam a cruz, aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque a palavra diz que o Senhor veio para os céus, mas os céus não o reconheceram, e todos quantos reconheceram, ele deu-lhe poder e autoridade de serem feitos filhos e filhas de Deus. Então é dali onde nos traz a reflexão de que o sangue de Jesus só salva aquele que não rejeita a Cristo, aquele que vai aceitar renunciar às suas práticas, porque até a palavra nos diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é negar então? O que é negar-se a si mesmo? Um exemplo muito prático suponhamos que o telespectador, o amado que está aqui a nos acompanhar, está com problema de dor de barriga.
ou dor abdominal, ou cólica abdominal, podemos assim dizer. E vai para o médico fazer consulta. E o médico lhe orienta para não comer mais feijão. Porque se comer feijão, o problema vai continuar. Então, agora ali estarás no processo de escolha. Quer dizer, pelo menos a recomendação já está passada, o médico já te recomendou. Agora você quem vai decidir se vai parar de comer feijão pelo tempo que o médico te orientou ou não. Mas como consequência é que se comeres o feijão, a cólica abdominal vai continuar. Mas se não comeres o feijão, a cólica abdominal vai passar. É dali que nós, quando tivermos para seguir Cristo, se queremos que o sangue de Jesus venha nos salvar, é necessário nós negarmos a nós mesmos, as nossas más práticas, renunciar, porque o cristianismo eu considero renúncia. É necessário você abandonar todas as práticas, só assim que o sangue de Jesus pode te libertar de tudo quanto é escravidão e de todos os teus problemas. Eu falo isso como experiência própria. Amém, amém, amém. Então, conseguimos ver que desde lá no Egito, o cordeiro em que foi sacrificado já representava Jesus. Ou até poderia ser um pouco mais, levar um pouco mais distante. No caso, Abraão, quando lhe é dado o cordeiro em que sacrifica em vez do seu filho. Então, conseguimos perceber aí a importância da morte de Jesus. Pois a Bíblia também vai dizer, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E nisso entendemos que a morte de Jesus é necessária, foi necessária, é necessária para que a remissão dos nossos pecados fosse possível. Mas também como podemos entender é que esta remissão nem todos aceitaram, nem todos creram naquela pregação, nem todos receberam verdadeiramente a Jesus. Então nem todos hoje em dia encontram-se salvos. Mas aquele que quer ser salvo precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e seguir esse que é o bom pastor. E bem, como está mesmo no programa Intimidade, eu creio que todo bom cristão, todo aquele que busca a Deus, busca a Jesus em espírito e em verdade, certamente tem experiências, pois a Bíblia vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E assim sendo, como ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, certamente ouvimos a voz, certamente temos experiências, pois a Bíblia também vai deixar bem claro, eu me manifestarei a eles. Então, certamente, assim como buscamos, Jesus Cristo também se manifesta em nossas vidas. E gostaríamos de pedir, se gostaria de nos contar alguma experiência que ao longo da vida cristã tiveste, seja ela um sonho, seja ela uma visão, seja ela um momento em que pudeste ouvir a voz de Jesus, trazendo alguma revelação, alguma exortação, mas alguma experiência que tiveste ao longo deste caminho como cristão. Essa câmera é só para os nossos irmãos, eu também estou aqui para ouvir. Bem, uma experiência. De experiência são tantas, graças a Deus. Mas eu vou contar uma experiência de quando ouvi a voz de Deus. Chegou, ou seja, depois do período em que os meus irmãos, a minha mãe, estavam incomodados, conforme contei no testemunho já na outrora. Bem, naquele momento que nós nos levantávamos, ou que eu me levantava para orar, eu ouvia a voz de Deus. Isso porque se Deus não falasse comigo para me permanecer em Jerusalém, ou seja, para me permanecer em oração, eu consideraria que aquilo não era uma experiência. Porque eu considero como experiência desde o momento que, enquanto a carne puxava para um lado, o espírito também puxava para um outro lado.
Isso porque todo o cristão ele tem que ter essas bases. Ou seja, tem que ter um meio de se comunicar com Deus. Porque muita gente ouve a voz de Deus por intermédio da meditação, da palavra. Porque temos cristãos bebês atualmente que estão a desistir das igrejas, estão a desistir do cristianismo, porque desde que se converteu, ele pensa que Deus nunca falou com ele. Mas Deus fala conosco em todo momento. Desde o momento que você pega a tua Bíblia, estás a meditar na palavra, você ali estás a falar com Deus. Deus está a falar contigo por intermédio da palavra. E para além de Deus falar contigo, você também estás a alimentar a tua fé, porque a palavra diz que a nossa fé vem por intermédio do ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos em oração, é nós a falar diretamente com Deus. Então, Deus responde e fala conosco de diversas formas, diversas maneiras, só que nós não temos percebido de como é que Ele fala conosco. Por intermédio da oração, eu, por exemplo, Deus fala muito comigo por intermédio de oração. Sonhos nem tanto, né? Porque em questões de sonhos, muitos dizem que o meu ministério é pastoral. Muitos dizem que o meu ministério é pastoral e eu posso até acreditar isso porque de muitos sonhos que eu já tive, segundo aqueles que interpretam os mesmos sonhos, eles dizem que sim, teu sonho, a tua visão, o teu ministério é mesmo pastoral. Isso porque tenho sonhos que eu estou em cima de escadas, dando comida para muita gente e trazendo esse sonho na vertente espiritual, tem um grande significado. Basicamente é isso, é mais por intermédio da oração que eu tenho ouvido assim a voz de Deus. Amém. Bem, ouvimos aqui algumas experiências, inclusive no momento em que tiveste num sonho, alimentando, né, o povo, em que certamente nem precisamos ser profundos naquilo que é a interpretação, de maneira que vamos olhar esse povo como um povo de Deus, em que o alimento não é um alimento somente carnes, o alimento físico, mas é o alimento espiritual. Assim como Deus vai dizer, não só do pão viverá o homem, mas também da palavra que procede da boca de Deus. E nisso vamos ver que algumas dessas experiências em que percebeste que a oração precisas prevalecer em oração para que alguma coisa acontecesse, assim também como aconteceu com Ana e com vários outros personagens bíblicos e também com os nossos irmãos, precisam permanecer muito mais tempo do que talvez gostariam para que alguma coisa começasse a acontecer. Nesse momento, o que é que transmite como mensagem através desse testemunho? O que é que gostarias de indicar àquele que talvez é novo convertido, ou talvez não é novo, mas está com fé a afrouxar, porque se calhar está a orar e pensa que a oração não está a ser atendida? O que é que tens a dizer acerca... O que é que tens a dizer a fim de que eles possam prevalecer, possam de alguma maneira tomar um rumo bem mais firme? O que é que tens a dizer ao público, né, que nesse momento nos assiste? Bem, amados, falar de oração é um elemento muito fundamental para um cristão. É a arma mais poderosa que o cristão já tem. Eu considero a oração como uma espada na qual você, pegando aquela espada, você derrota todos os teus inimigos e não há nada que vai te atormentar, não há nada que te coloca no lado de fora. Cristão, eu considero cristão que não tem uma vida ativa de oração, aquele não é cristão, é mentiroso. E o cristão, ele vive da oração. Porque se você vê grandes homens de Deus, nos níveis em que se encontram, não é porque eles ficaram relaxados, não, mas é por intermédio da oração. Na oração nós acarretamos poder, nós acarretamos a
aquilo que são os mistérios de Deus para com as nossas vidas. Eu tenho dito para as pessoas que tenho aconselhado é que nós já somos abençoados. Só que nós é que não temos ido atrás das nossas bênçãos. Isso porque nós nos conformamos, não, ficamos muito no conformismo. Muitos de nós, por exemplo, nós até chegamos neste nível de estar aqui e contar para os irmãos, é porque estamos a vivenciar isso. Para chegar até neste nível, onde você se torna um verdadeiro pregador de Deus, é por intermédio da oração. Ninguém prega saindo da casa dele sem primeiro consultar o Espírito Santo. É necessário a oração, porque por intermédio da oração você terá palavras vindas do alto para alimentar o povo. Por exemplo, existem vários exemplos mencionados na Bíblia de vários homens que conseguiram vencer e superar por intermédio da oração. A oração é muito fundamental para a vida de todo crente. Então é necessário que o irmão, a irmã que está nos acompanhando não tenha uma vida ativa de oração. Assim como Ana, assim como Esther, assim como outros homens se levantavam diante de problemas, eles não olhavam para trás, mas permaneciam em oração. Assim é como, querido irmão, que a oração tem poder. E se o irmão quer que algo diferente aconteça na tua vida, é só simplesmente se colocar em oração. Mas não é oração, por exemplo, que tenho visto em alguns irmãos, né, que é só chegar mesmo, para Deus, muito obrigado, assim mesmo que já orou. Não. A oração tem que ser de espírito e em verdade, tem que ser de um coração, tem que ser de entrega, posso assim dizer. Você tem que entregar todos os teus problemas, tem que se humilhar na presença de Deus. E acredito eu que depois de se humilhar na presença de Deus, você não sairá o mesmo do teu lugar de oração, que é o teu quarto. Porque Ana, quando se encontrava no templo, ela se humilhou e se derramou diante da presença do Senhor. Veja que de tanta humilhação, ela chorou tanto na presença do Senhor, que até o homem de Deus lhe disse: mulher, por que se embriagaste? Ela disse: não, Senhor, isso não é lágrimas de embriaguez, eu não me embriaguei. É que eu quero que o Senhor conceda aquilo que eu quero. Então é dali que, diante de problemas, diante de diversas situações, você não deve baixar a cabeça. Não importa o que o mundo vai te dizer, mas continue firme em oração. Amém. Então vimos que a oração é um dos pilares, se não o mais importante, um dos mais importantes naquilo que é a vida cristã. E que devemos prevalecer em oração de dia e de noite. E que é mediante a oração que nos tornamos íntimos ao Espírito, íntimos a Jesus Cristo, íntimos ao Deus único. Então, nesse momento, a recomendação que passou-se cá é que devemos orar sem cessar. E orar em espírito e em verdade. Você vai poder ver aqui na descrição um vídeo onde falo como orar em espírito e em verdade. E no essencial, leia a palavra, de consoante a palavra ora. Pois em João 15, 7, se bem me lembro, vai dizer: se a minha palavra, se eu estiver em vós, se a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Assim sabendo, eu quero lhe dizer, irmão, continua a orar, continua a buscar. Certamente, se você já orou e o problema não se resolveu, não é Deus quem fechou os olhos para a tua oração, não é Deus quem não está a te ouvir, mas Deus sabe o momento certo de agir. Alguém vai dizer: Deus tarda, mas não falha. Mas eu digo diferente: Deus nunca tarda,
Deus conhece o momento certo para agir e certamente no momento certo Deus vai agir e você vai render glória. Só não desfaleça, só permaneça firme. Então, nesse momento, eu quero agradecer ao irmão. Bem, certamente fomos edificados, estamos edificados na mensagem que hoje recebemos e mediante o testemunho de muitos, muitos também alcançam a palavra e vivem firmes naquilo que é o caminho. Sabemos que a porta é estreita, mas vale a pena. Então, eu quero lhe dizer, continuará, estamos juntos até o próximo programa. Não deixa de acompanhar os outros vídeos, certamente também serás edificado. Fique na paz.